Hebreus, no capítulo 12. Abra comigo, carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Depois das cartas paulinas, nós temos a carta aos Hebreus. Depois de Timóteo, Tito, Filemon, você vai chegar aos Hebreus, capítulo 12. A palavra diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Você pode dizer glória a Deus pela palavra do nosso Deus? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, nós oramos a Ti nesta hora, e queremos engrandecer o Teu nome, porque Tu és santo, tremendo, justo, fiel e verdadeiro. Não há outro, e não haverá outro como o Senhor. Tu és o único, verdadeiro, poderoso, tremendo, forte, justo. Tu és o único e verdadeiro Deus. Por isso, nesta noite, nós nos reunimos aqui para Te louvar, engrandecer e exaltar o Seu nome. Te agradecemos porque aqui chegamos, Te agradecemos porque aqui estamos. Muitos queriam chegar no dia de hoje e não conseguiram, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos por esse culto, por esta casa, por tudo que o Senhor tem feito a nós e por nós. Nós Te pedimos, não nos deixe embora da mesma forma como chegamos aqui, mas fale conosco de uma forma especial, diferente, porque queremos ouvir a Sua voz aqui nesse lugar. O mensageiro não é importante, mas a Sua palavra, ela é importante. Ela é como a coisa mais preciosa que temos. Por isso toca na nossa mente, no nosso coração, e nos ensina a Te ouvir, nos ensina a Te atender e a seguir a Tua palavra. Repita comigo nessa noite: Senhor, mais forte, diga: Senhor, fale comigo, não o que quero, mas o que preciso ouvir. Minha mente, meus ouvidos e o meu coração estão abertos para Ti. Não me deixe voltar para casa da mesma forma como cheguei, mas fale comigo, toque em meu coração, em nome de Jesus. Se você assim deseja, aplauda Ele mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, a carta aos Hebreus, existem algumas especulações sobre sua autoria,
Alguns falam que foi Barnabé, outros dizem que foi Paulo. Essa carta ela foi escrita antes do ano 97 depois de Cristo, e ela é a chave hermenêutica para que eu e você possamos entender o Antigo Testamento. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, de forma que ao ler o Antigo Testamento eu consigo entender o Novo, e ao ler o Novo Testamento eu consigo entender o Antigo. Alguns teólogos julgam esta carta como o quinto evangelho, porque enquanto os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão dizer o que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra, toda a sua palavra, todos os seus milagres, os seus ensinamentos, a carta aos Hebreus vai dizer o que Jesus faz nesse momento, assentado à destra de Deus, o que Ele faz pela sua igreja e pelo seu povo. Então, para alguns estudiosos e teólogos da Bíblia, Hebreus pode ser entendido como o quinto evangelho, e é nesta carta que nós temos a apresentação de Jesus como o melhor em tudo. Ele é melhor do que Abraão, ele é melhor do que Moisés, ele é melhor do que os profetas, ele é melhor do que todos os reis que passou em Israel, ele é a melhor aliança, ele é o melhor sacrifício, ele é o melhor sumo sacerdote, ele é o melhor acesso, ele é o melhor caminho, ele é o melhor em tudo na Bíblia. Por isso que a Bíblia é cristocêntrica, porque Cristo é o centro das Escrituras. Hebreus, ao interpretar o Antigo Testamento, aponta para Cristo, de forma que tanto o Novo quanto o Antigo Testamento falam da centralidade de Cristo Jesus. Todas as vezes que você for ler o Antigo Testamento, você precisa encontrar a figura de Cristo nas Escrituras. Havia algum problema para que essa carta fosse escrita para os hebreus, que também podemos chamar de judeus. Esse povo que havia convertido ao cristianismo, começou diante das tribulações, diante das dificuldades da vida, mas principalmente face às perseguições, esse povo começou a querer desistir do Evangelho de Jesus, a abandonar a palavra do Senhor, e anular o sacrifício de Cristo, ao voltar à prática das antigas coisas, do judaísmo, a prática da circuncisão, por exemplo, a prática dos sacrifícios no templo, por exemplo, tudo aquilo que a religião judaica impetrava como caminho, e que Jesus trouxe como uma nova aliança, abolindo os sacrifícios, porque Ele é o próprio sacrifício perfeito, abolindo também a circuncisão. Todos os judeus, os hebreus, estavam querendo desistir do Evangelho de Jesus e voltar a ser judeu novamente. É por isso que quando o autor escreve esta carta, ele vai falar daquilo que era uma sombra no Antigo Testamento, daquilo que era uma promessa no Antigo Testamento, do sacrifício que foi prometido pelos profetas, pelos salmos, e que na verdade se cumpre em Jesus Cristo. E diante desta colocação, o autor aos Hebreus vai afirmar que eles não podem desistir e voltar atrás, porque se assim eles fizerem, vão anular a graça, vão anular o sacrifício e vão deixar de adquirir, de viver toda a promessa, todo o propósito conquistado por Cristo Jesus. Então, por isso
que no capítulo 11, o autor aos Hebreus vai falar dos heróis da fé. E no capítulo 12, quando ele começa com uma palavra-chave, que essa palavra é portanto. E para todo estudioso da Bíblia, aquele que entende de hermenêutica, homilética, a palavra portanto, ela não é um rompimento, mas uma ligação entre o que acabou de ser dito e o que vai ser dito agora. Então, se você pegar toda a estrutura do capítulo 11, da parte dos heróis da fé, que fala de Abraão principalmente, o texto vai seguir dizendo: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e aqui é a primeira coisa que eu preciso aprender. Quando o autor fala que nós estamos rodeados de testemunhas, ele está falando que essas testemunhas estão no capítulo 11, não é as pessoas que nos cercam, não é aqueles que nos olham, não é porque nós somos assistidos. O autor fala sobre todos aqueles que foi citado no capítulo 11 como heróis da fé. Eles são testemunhas que tudo aquilo que Deus falou, que tudo aquilo que Deus determinou, que todo cuidado que Deus prometeu, eles são testemunhas de que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, que Deus é fiel para sustentá-los no dia da adversidade, que Deus é fiel para dar força em meio à fraqueza, que Deus é fiel para fazer aquele que está entristecido se levantar. Estas testemunhas provam da fidelidade de Deus. Então eu quero profetizar nessa noite, que diante das testemunhas que aqui estão, como Abel, como Noé, como Abraão, que foi alguém que recebeu provisão, livramento, graça e misericórdia da parte de Deus, eu quero profetizar na tua vida, que da mesma forma como foi aqui no capítulo 11, será com você também na tua jornada, na tua vida, na tua história, porque é o mesmo Deus que cumpriu na vida desses homens, é o mesmo Deus que vai cumprir na sua vida. Eu quero perguntar, tem alguém que crê nessa palavra? Levanta a mão e dá glória, porque aquele que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, está aqui nessa noite. O mesmo que livrou Noé, o mesmo que levantou Abraão, o mesmo que fez coisas extraordinárias, não mudou, permanece o mesmo, e também está aqui para te abençoar. Então, se você deseja a bênção dele, levanta a mão e dá glória ao Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo o homem do Calvário aqui. Muitos pensam que a cruz está ocupada. Olha aqui, ela está vazia. Ele está aqui, Ele vive no nosso meio, Ele está presente no nosso dia. E como Ele abençoou todos os heróis da fé, vai abençoar a nossa vida também. E eu quero liberar a primeira palavra aqui também nessa noite para você. Desistir não é para você, desistir não é para a tua vida, voltar atrás não é para você. Deus te chamou para viver uma vida de progresso, de vitória, de ascensão, de crescimento. E se você quer assim, dê um aplauso ao Senhor nessa hora. Aleluia. Ao olhar para o Antigo Testamento, nós podemos enxergar que esse Deus permaneceu e permanecerá fiel à sua palavra. Então, diante destas testemunhas que nós estamos rodeados, diante destas pessoas que a sua vida testemunha da grandeza de Deus para nós, o autor continua dizendo: deixemos de lá
todo o peso. Em outras palavras, tudo aquilo que nos atrapalha. Quando se fala de corrida, se fala de carreira, e Paulo usa muito esta palavra, essa figuração, para falar da nossa vida como uma carreira que está proposta, como uma corrida que está proposta. Todo corredor, na sua corrida, tem as suas dificuldades, tem o cansaço, às vezes as pernas começam a pesar. Eu estou ativando esses últimos dias o modo fitness da minha vida, e estou praticando a corrida, oh glória, aleluia. E esses dias para trás, eu fui muito testado na corrida, porque eu sempre estou acompanhado das minhas intercessoras, né? A gente corre orando, crente é assim, a gente acostuma remir o tempo. Então enquanto você corre, enquanto você lava a louça, enquanto você lava o banheiro, enquanto você está trabalhando, você está orando. E alguns dias atrás, eu e as minhas queridas intercessoras, nós fomos no São Francisco fazer aquela corrida pentecostal. E de repente, irmãos, quando a gente estava saindo para casa, eu liguei para a tia Terezinha e falei assim: tia, como é que está aí o céu? Está aberto ou está fechado? Ela: não, está claro, pode vir, vamos embora. Entramos dentro do carro, e quando nós estávamos chegando no parque, lá no São Francisco, irmãos, o céu estava fechado, cada nuvem mais pesada do que a outra. E quando nós chegamos lá, eu falei assim: vai dar para dar no máximo umas 2 voltas, aí caiu uma chuva, mas vamos embora. Combinei com ela, falei assim: se chover, corre para o carro, irmão. E eu deixei o carro de frente ao Parque Ipiranga. E quando eu estava dando a segunda volta da minha carreira que estava proposta, eu estava na rua de baixo, de frente à entrada da igreja. Quando eu olhei para a esquina, para o rumo da Santa Casa, tinha uma cortina de chuva descendo, sem aviso prévio, porque geralmente a chuva começa a choviscar primeiro, mas essa ela estava tão sedenta para cair que ela nem avisou. Ela veio de uma forma, eu falei: voltar para trás não dá, eu preciso chegar no carro. Por quê? Porque as minhas intercessoras vão molhar. Eu já tinha corrido um pouco e estava cansado, porque eu não sou corredor. Quando eu vi a chuva, eu falei: eu preciso correr, e não posso correr devagarzinho, como muitos fazem. Irmão, eu corri, e vocês sabem que quando você vira à direita ali, tem uma subidinha abençoada, e bem suada, e eu subi aquele negócio, irmão, e a chuva veio, e nos molhou todo. Eu cheguei no carro com o coração quase saindo pela boca, com as pernas cansadas, com a fadiga tremenda. Eu fiquei quase 10 minutos parado no carro para poder recuperar, porque eu não estava acostumado a correr de uma forma tão rápida, tão necessária. O que atrapalhou para mim foi a prática ou a falta dela, porque se eu tivesse em dia com a prática, tudo bem, mas eu não estava. Quando eu olho para o autor aos Hebreus dizendo o seguinte: vocês precisam abandonar e tirar tudo aquilo que atrapalha vocês, ele está dizendo para nós que toda vez que nós propomos a correr a carreira que está proposta para nós, como Deus nos colocou, nós não podemos parar, não podemos dar uma pausa, porque a nossa musculatura espiritual atrofia, e quando nós precisarmos correr de uma forma mais forte,
nós vamos nos cansar, e cansando, podemos pensar em desistir. Tudo que te atrapalha, tudo que corrobora para você largar e desistir, Deus está dizendo para você hoje: chegou o momento de você largar. Tudo aquilo que te impede de fluir na caminhada, Deus está dizendo para você hoje: já passou a hora de você deixar para trás. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de amizade que te amarra, eu estou falando de pensamentos que te amarram, eu estou falando de atitudes que te prendem, eu estou falando de situações que são peso para a tua vida, que atrapalham você. Ei! Não há tempo para brincadeira. O povo de Deus está brincando e Jesus está às portas, e não se fala mais sobre arrebatamento da igreja. Ele vem aí. E essa carreira que nos está proposta, não podemos fraquejar e olhar para trás, desistir, jamais. E é por isso que você está aqui hoje, porque hoje Deus vai te dar uma injeção de ânimo. Oh glória! Ele vai dar a você um motivo para continuar na caminhada. Ele vai dar para você um motivo para você continuar perseverando. Pastor, estou cansado, estou com fadiga nas pernas, não estou conseguindo correr mais. A paciência produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança. É isso que Deus deseja de nós essa noite. Deixe de lado tudo que te atrapalha, tudo que é um peso para você. Chegou a hora de deixar de lado. Esses dias para trás, fui orar para uma pessoa depressiva, e eu descobri que dentro da casa dessa pessoa tinha um homem que vivia o tempo todo chamando a desgraça, o tempo todo. E às vezes as pessoas pensam: ah, mas eu estou brincando, ah, mas é algo que é uma brincadeira, que não tem problema nenhum, você pode falar um palavrãozinho ali, na brincadeira que não tem nada. Como que não tem nada se a palavra tem poder? Como que eu posso correr a carreira que me está proposta, se a minha boca não é fonte de bênção para quem está perto de mim? Tudo que te atrapalha, seja uma palavra, uma atitude, uma pessoa, amizades, chegou a hora. Como eu disse aqui no começo, nós estávamos cantando aqui, cantando pela presença de Jesus: aonde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Deixemos de lado todo o peso. É interessante que ele coloca a palavra pecado depois do peso, porque primeiro eu deixo tudo que me atrapalha, segundo eu também preciso deixar o meu pecado. Está difícil dar glória? Aleluia, eu ouvi um glória a Deus aí. O pecado é o maior responsável por fazer você sair da sua trajetória. Eu vou repetir: o pecado é o maior responsável por fazer você sair da sua trajetória de vida. Deixe o peso, deixe também o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta. Todos nós temos uma carreira que está proposta, todos nós temos uma corrida para fazer,
Todos nós temos um caminho para andar. E vou dizer algo para você, talvez você chegou aqui pensando que Deus não tem um caminho para você correr, pois Ele não te chamou à existência sem um caminho para você correr, sem um propósito de vida. Sabe qual é a grande estratégia de Satanás neste século? É deixar a mente das pessoas doentes, com espírito de inferioridade, de sentimentos que são tristes, feridas que acompanham toda a vida. Deus está dizendo para nós essa noite, que a sua vida tem sim um sentido, que a sua vida tem sim uma razão, que você nasceu com um propósito. Afinal de contas, se não fosse para ter um propósito, você não estaria aqui. Há uma carreira para você, há um propósito para você, há uma promessa para a tua vida, há um território para você conquistar. Não dê ouvidos para o diabo. Nós acabamos de ler: deixe de lado todo o peso, tudo que te atrapalha, e talvez uma palavra do inferno é que está segurando você de crescer. Mas hoje ele vai cair por terra aqui nesse lugar. Hoje ele vai retroceder. Nós não, nós vamos avançar, mas o diabo vai retroceder. O espírito das trevas vai cair por terra. Ele vai bater em retirada, porque nós vamos continuar correndo a carreira que nos está proposta. Oh glória, oh glória. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, pega bem forte, sacode ela, sacode ele e diga: você não vai desistir. Não foi para isso que Deus te chamou. Diga bem forte: você não serve para desistir. Vem no glória, vem no glória. Abra a boca. Aleluia. Não, quem pode dar um aleluia aí? Dá mais forte, porque o diabo precisa ouvir, para ele ter medo de você. Aleluia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta diante de nós. Agora o autor vai dizer: como que você vai fazer isso? Porque humanamente falando é impossível vencer as dificuldades que a vida nos dá, os desafios que vêm sobre nós. Humanamente falando é impossível. Então como que eu vou correr essa carreira? Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou romper? Verso de número 2: olhando firmemente para Cristo Jesus. Oh glória. Deixa eu dizer uma coisa para você: homens não são sua inspiração, situações não são inspiração para você. Nada na vida a nível terreno é a maior inspiração para nós do que olharmos para Ele, do que colocarmos os nossos olhos nele, do que contemplarmos a sua face, ver o seu rosto. Nada é melhor, nada nos atrai mais, nada nos inspira do que olhar para Jesus. E a minha pergunta é: na carreira da vida, para onde você tem olhado? Para as circunstâncias? Para os vendavais? Você tem olhado para as crises da sua vida? Para os gigantes que vêm contra você? Para a fornalha que te assombra? Para os sacrifícios da vida que temos que fazer? Ou o teu olhar está fitado em Jesus? Porque se você estiver firme em Jesus, olhando para Ele, você não vai ficar de mão abaixada, você vai levantar ela e vai dizer: Senhor, eu continuo olhando para Ti. Pode estar difícil, pode estar complicado, pode ser difícil, mas eu continuo olhando para Ti. Os meus olhos não vão olhar para a direita, para a esquerda, para o gigante, para a aflição, para a crise, para a tempestade, para o deserto, para a sequidão. Eu olho por autor e consumador da minha fé. Eu olho para Jesus de Nazaré. Quem está olhando para Ele? Quem está olhando para Ele? Quem está?
Então faz alguma coisa aí. Se você está olhando para ele, faz alguma coisa para ele. Se você está olhando para ele, faz alguma coisa, porque ele não vai deixar você desistir hoje. Não, ele não vai deixar. Oh glória! Oranda lá, baixura e canta laraia. Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Você pode profetizar aí? Você pode profetizar a pessoa que está do seu lado? Diga: olha para Jesus, Ele é maior que tudo. Sacode ela, diga: olha para Jesus, Ele é maior que tudo. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar. Eles não jantaram hoje não, né? Mais forte. Não vou calar. Isso. Vou profetizar, manifestar e abençoar quem Deus quer. Então pega na mão dessa pessoa e diga para ela: vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Mais uma vez, ainda vou profetizar, nenhuma maldição, diga, oh glória. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, nunca faltarão. Sei que Deus puxa as águas, nunca sei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que criou tudo, e tudo foi criado para Ele e por meio dEle, aquele que é o começo, aquele que finaliza, que é o alfa, que é o ômega, o autor e também o consumador da nossa fé. Aleluia. O qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Sabe qual é a alegria que estava proposta para Jesus? É olhar para você aqui hoje e ver que você não desistiu. Se eu fosse você, eu dava esse amém, esse aleluia um pouco mais forte. Eu vou repetir para você pegar o negócio e profetizar. A alegria de Jesus é saber que você está aqui porque não desistiu. E por causa disso, Ele não se importou com a vergonha da cruz. Para ver você aqui hoje, para ver você conquistando, avançando, e não desistindo, mas continuando a carreira que está proposta, mesmo diante de tanto ataque do diabo, das situações sobre a sua vida, Ele não levou em consideração a vergonha da cruz. Ele não considerou o sofrimento, a agonia, os açoites, a injustiça. Não.
E é tão interessante que o profeta Isaías também profetiza isso no capítulo 53. Ele vai dizer que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Sabe o que eu quero profetizar hoje? Que pelo fato de você não ter desistido de Jesus, Ele está olhando do céu para você com o maior sorriso. Por você não ter abrido mão da sua vida, Ele está olhando para você e está dizendo hoje, assim como foi dito pelo pastor aqui na abertura, eu estou te segurando pela mão direita, eu te escolhi, tu és o meu amado, tu és meu filho, tu és a minha filha, eu não desisto de você e não deixo você desistir, não abro mão da tua história, não abro mão da tua vida, não abro mão da tua carreira, não abro mão daquilo que está proposto para você. Você vai chegar, você vai vencer, você vai romper, porque eu estou contigo. Oh, aleluia! Meu Deus do céu, que palavra poderosa Deus está nos dando. Aleluia! Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. A Bíblia podia falar em sua alma ou no seu coração, mas a Bíblia fala mente, porque mente fala de raciocínio, mente fala de pensar, de razão. Ou seja, o meu coração, que é enganoso, pode até ser tendencioso a desistir. Eu posso sentir vontade de desistir, porque é natural do ser humano, o coração, os sentimentos, sentir vontade de desistir. Mas quando eu olho para a palavra, a minha mente, que pensa com a razão, entende que o meu coração e os meus sentimentos não estão, não estarão e nunca esteve acima da palavra de Deus. Então, mesmo que o meu coração desista e eu sinta vontade de largar tudo, a minha mente está firmada no que Ele disse, a minha mente está focada no que Ele falou, a minha mente está firme naquilo que Ele determinou para mim. Então, quando eu sentir vontade de chorar, posso até chorar, mas eu não vou desistir. Aleluia, aleluia. A minha mente sabe que quem me trouxe até aqui foi Jesus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou, e eu digo à minha alma: espera, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou, e eu digo à minha alma: eu sinto de profetizar isso mais uma vez. Cante comigo, vem.
Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. E eu digo à minha alma, diga! Pois aí eu vou. Alabaço lhe canta, alabaxai. Desistir não é para nós. Aleluia. Arabaço lhe anda, alabaxeri canta, alabaxai. Quando eu chorar no dia mau, recanta, alabaço lhe anda, vou me lembrar que até aqui essa palavra me sustentou. E eu digo ao choro, eu digo à depressão, eu digo à ansiedade: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu ainda vou chegar, eu vou cruzar a linha de chegada, eu vou alcançar a carreira que me está proposta, porque é Deus que me fará chegar, é Deus que me dará força, é Deus que tirará a fadiga, o cansaço. Eu creio. Fique em pé. Glória, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo Jesus aqui. A gente não vai voltar para casa da forma como a gente chegou aqui. Não são as crises, não são os desertos, não são as adversidades, não é a mente, não é o coração que vai nos fazer parar, mas nós vamos romper, avançar, crescer, reagir nessa noite, pelo poder que há no nome do autor e consumador da nossa fé. Quem é o diabo para dizer que você não vai chegar? Quem é as circunstâncias para deixar você cabisbaixo? Quem foi que disse que a carreira que você está correndo vai encerrar no meio dela? Não, Ele tem mais para você, Ele tem mais para a tua vida, Ele tem mais para a tua história. Não é ponto final, é só uma pausa para você puxar fôlego, porque tem mais caminho para você andar, tem mais carreira para você conseguir, tem mais promessa para você conquistar. Não, aqui não é teu lugar, não é para você desistir, não é para você parar, não é para você retroceder. Olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele. Não olha para mim, não olha para os músicos, não olha para os intercessores, não olha para os voluntários, olha para Ele, para Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo o Espírito Santo mover aqui nessa noite. Eu estou sentindo o poder dele. Vinde ao encontro aos cansados, aflitos e sobrecarregados, mas hoje vai encontrar alívio para a alma, vai encontrar descanso nele, vai encontrar paz no Senhor. Ora cantará surianda labaxai. Ore cantará surianda. Oh glória, oh glória, oh glória. Vem sobre nós, Jesus, nos anima, nos dá força, nos enche do teu poder e da tua autoridade. Desistir não é para nós. Se o Senhor não abre mão de nós, nós não abrimos mão do Senhor. Se o Senhor não desistiu por nós, não desistimos pelo Senhor, mas vamos continuar olhando para o autor e consumador da fé.
Aleluia.